Ele é musicólogo, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e pesquisador do programa de pós-doutorado em música da Universidade Federal de Ouro Preto. Já lecionou em vários conservatórios e universidades e é um especialista na formação do gosto musical do brasileiro. Conosco, o professor Maurício Mário Monteiro. Olá, Maurício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Causando em São Paulo. Eu agradeço a oportunidade e falar de música é sempre um prazer, né? Das formas da arte e das linguagens, a música é a mais democrática. Que legal. Como você vê a música na formação social do brasileiro? A música sempre esteve presente em qualquer sociedade. Acho que desde os homens neandertais, o Cro-Magnon, quando começaram a reproduzir sons da natureza, o grito do alerta, a música foi se configurando como uma prática orgânica. É um fenômeno puramente humano e é através da música que normalmente as pessoas expressam, né, os seus problemas, as suas alegrias, as suas tristezas. É claro, eu falo mais de canção nesse sentido, porque a letra acaba tendo um peso ideológico muito explícito, muito evidente. E isso parece que é uma válvula das mais sedutoras, né, para chamar atenção para determinadas dificuldades ou problemas sociais. Você entende que a música letrada no Brasil ela tem um forte componente social, ou à luz do panorama global você diria que não, que na verdade o Brasil não é um país que explora muito isso? Como você vê o Brasil do ponto de vista global em relação à letra e, mais do que isso, a expressão de manifestações sociais através da música letrada? Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quando se fala de música brasileira, ou se tem um pensamento muito ufanista, a nossa música é a melhor, ou um completamente pessimista, a nossa música está horrível. Isso não existe, qualquer sociedade faz música. E quando a questão da letra na canção, a música brasileira, ela vem desde o início do século XVIII falando de temáticas sociais. Olha só. E normalmente a música afrodescendente, a música negra, a música mestiça. Daí nasceu o que se chamou no final do século XVIII de lundu. O lundu era uma música de protesto. Uma música normalmente feita por negros e por mestiços que falavam contra aquela moral europeia forçosamente implementada aqui. No século XIX, o lundu foi até o final do século XIX e virou machixe, e já veio aquela carga social. Chega, por exemplo, na década de 60. Década de 60 até mais ou menos a década de 80, vem essa música de protesto, basicamente política. Só que quando veio a nova república, essa música acabou voltando para uma outra esfera ideológica. E veio o punk. O punk continuou falando daquilo que essa música chamada de MPB deixou de fazer, questões sociais. O punk depois foi aos poucos se gourmetizando. Talvez ao redor do mundo, né? Sim, claro. De movimento social acabou se tornando talvez uma... O punk de boutique, né? Sim, como muita gente fala. Ou da Oscar Freire. Vai saber. É verdade. Aí depois veio o rap. Né? O rap eu acho fantástico. O rap é a palavra cantada. Então você imagina, tem os beatmakers, né? Antes tinha o beatbox. Eram pessoas que não tiveram acesso a um ensino musical mais... formal, né? Um ensino mais sólido, talvez. Não foram nem para conservatório, nem para faculdade de música. Então, os componentes que se tinham ali na mão era exatamente, você faz aqui o baixo, você canta e a gente faz uma percussão. E assim a música foi surgindo. O rap, né, dentro do hip hop. Depois vem a música mais voltada para o gênero. Como eu disse no início, a música é a mais democrática. Você pode fazer música no banheiro. Você listou alguns movimentos musicais que têm origem tanto no Brasil, quanto na África, quanto nos Estados Unidos. Como você vê essa transformação
das zonas de influência na música brasileira? Você que é um estudioso da história do gosto musical brasileiro. Os processos de globalização, os processos de trocas. Tem um poema que eu adoro, um trecho dele eu me lembro, que é muito significativo para mim, que é Cecília Meirelles, que fala o seguinte, que as pessoas vão e vêm e com eles as ideias. Então é impossível que uma música, sobretudo nesse caso africana ou estadunidense, ou a música francesa, não interfira num processo de formação desse gosto. Primeiro a gente tem que pensar que a maioria das pessoas sempre diz, gosto não se discute, discute-se sim. Discutir o gosto não significa criar juízo de valor de um sobre o outro. A crítica de arte, em última análise, é uma espécie de discussão de gostos. Né? Claro que sim, a partir do ponto de vista do crítico. Claro. Né? Então, discutir o gosto significa entender que o gosto pode formar dentro da sociedade núcleos. E esses núcleos, eles se comportam, eles ouvem a mesma coisa, eles se vestem do mesmo jeito. Então, há essa troca que acaba influenciando uma parte da outra. Ainda mais num país colonizado, que já tem aí uma mistura de música indígena, música europeia e música africana. Eu até lhe diria o seguinte, que a harmonia é europeia, a melodia é indígena e o ritmo é africano. A partir desse momento que... E a letra? A letra é nossa. A letra é nossa porque o sofrimento e as alegrias são nossas. Não é viver em Paris, não é viver em Nova York. Mas quando, por exemplo, a gente, como sociedade, migra da prevalência da letra típica da música popular brasileira para o rap e outras formações de origem americanas ou europeias, a gente perde alguma coisa em termos de caráter genuíno da expressão ou não? Eu não acho que perde nada. Eu também não, a propósito. Eu queria saber, na visão do estudioso, qual que é o ponto de vista que se coloca. Não se perde, na verdade enriquece. Porque são elementos diferentes que vão compondo uma determinada forma de criar essas sonoridades. Música árabe aparece também na música brasileira. Você pensa na música nordestina, pensa, por exemplo, no Mangue Beat. Ali é modo mixolídio. Sim. Ali A maior parte dos forrós são mixolídio, né? Sim. Sim, eu sei disso. Sim. É uma escala muito usada no mundo árabe, sem dúvida. Claro. E a batida em si, né, lembra um pouco uma batida de derbaque, né? Claro. No meu entendimento, pelo menos. Aí tem a questão das instrumentações, né, que você acabou de falar do derbaque. Mas você tem outros instrumentos que são ou feitos aqui a partir de um modelo não brasileiro e outros que são modificados, né, para, obviamente, se ajustar a uma circunstância diversa. Perfeito. A rabeca, por exemplo, é um exemplo disso. Claro. Né? Ela é um violino popular com uma pegada brasileira, né? Mas de origem árabe. De origem árabe. Que vem do Habeb, ou Rebek, né? Mas que foi feito em algum canto desse país onde os recursos das tecnologias e das medidas dos instrumentos não chegaram. Uhum. Mas a música continuou sendo feita, isso que é legal. Quando a gente pensa na função social da música, uma das principais atribuições é garantir a expressividade popular. Quando a gente, por outro lado, olha do ponto de vista da absorção de influências culturais, talvez tenha um componente a mais, que é um componente de melhora, de fato, de maior equipamento cognitivo e tecnológico, de absorção de cultura, por assim dizer, né? Através da música você consegue absorver uma rica base cultural que de outra maneira eventualmente você não viria a absorver. Como você vê no Brasil esses dois processos? Ou, em outras palavras, no Brasil a música serve mais para expressar uma mensagem ou ela traduz mais um aprendizado e uma função cognitiva que vai sendo absorvida de maneira popular ou erudita? Eu acho que são três coisas. Eu acho que é, ao mesmo tempo, entretenimento. Eu acho que o poder que as sonoridades têm, então eu digo de todas as sonoridades, e, claro, da música, de agregar e também de dispersar. E também esse outro elemento cognitivo que atua no cérebro. Ou seja, eu gosto muito de uma definição que um alemão chamado Karl Dahlhaus
tem sobre a música. Ele diz que música é metafísica e que a música trabalha com espaço, força, energia e tempo. Então, pensar em 3 proposições, eu acho que fortalece mais a compreensão. Socialmente, a letra dentro de uma canção vai lhe dizer o que acontece no Capão Redondo, no interior de Mossoró, ou em qualquer lugar ou na desse vida país. íntima de uma pessoa que não está nem sequer mencionando o mundo lá fora. Claro, a canção pode expressar o sentimento e pode expressar também a vida em sociedade. E isso é importantíssimo. Todo mundo ouve música, todo mundo gosta de música. Até mesmo religiões que não têm música têm a sua musicalidade. Eu penso no canto do minarete islâmico. Perfeito. Não é? Então é pensar em som, é pensar na própria vida. Eu acho isso. Não estou puxando brasa para sardinha, mas eu acho a música mais importante. Uma coisa, muita gente coloca que o brasileiro é particularmente bom de ritmo. Você, como estudioso da música e também como um especialista, um instrumentista de alto nível, talvez tenha condições de avaliar isso do ponto de vista do panorama internacional. Você acha que o brasileiro, de fato, é um ritmista de nível superior quando comparado aos outros especialistas das outras culturas ou não? Não acho que o brasileiro seja o suprassumo da percussão. Eu acho que ele é bom, dado as influências. E, naturalmente, pela força da tradição e pela presença africana e afrodescendentes, onde a música é basicamente ritmada, porque ela é xamânica, isso veio como uma herança cultural e a gente já começa a batucar desde cedo, talvez até dentro do útero a gente já está batucando, pelas escutas, pelas práticas e pelas formas culturais. Certo. Então, nesse sentido, seria uma conclusão lógica válida dizer que as iniciativas sociais que são baseadas em percussão, como muitas que a gente tem por aí, não são necessariamente superiores àquelas que, por exemplo, procuram propiciar uma formação a partir do aprendizado erudito ou do treinamento de um instrumento melódico? Como você vê isso? Ou você acha que não, independentemente da qualidade do brasileiro, dessa predisposição intrínseca do brasileiro, é um bom caminho, vamos dizer assim, de preferência do brasileiro, do ponto de vista social, o aprendizado musical através do ritmo? Em locais ou em sociedades onde determinados instrumentos, seja de cordas, dedilhadas ou friccionadas, estiveram mais presentes, aquela habilidade certamente vai de geração em geração. Claro. Em lugares onde a percussão foi muito presente, como no caso do Brasil, é normal também que essa percussão se passe. Tem uma passagem que eu até utilizei para escrever um livro sobre o gosto musical brasileiro, de um português que em 1708 estava hospedado numa fazenda em Salvador, de um outro português. Ele ouviu um batuque vindo da senzala. E aquilo intrigou. Primeiro porque era muito ritmado e os portugueses não tinham, os europeus no geral, não têm muito costume de ouvir esses ritmos quebrados chamados de síncopas. Depois porque eram negros que faziam. Nuno Marques Pereira, o nome desse viajante. Ele foi lá, ouviu aquela música e depois escreveu, quando voltou para Portugal, um livro chamado Compêndio Narrativo do Peregrino da América. E tem um trecho que ele destaca essa passagem dele em Salvador. E ele fala, hoje, entre aspas, hoje eu ouvi os Brasis fazendo uma música completamente alucinante, cheia de neurastenia. E eles, quando fazem, eles cantam, tocam e dançam. E às vezes invocam até o demônio. Ponto. Mas veja bem, o demônio é um excelente poeta, é muito bom contrapontista e sabe até tocar viola. Ou seja, ele admitiu que a música é boa, mas naquele momento histórico era a moralidade, né? Era a moralidade europeia, claro, num país que estava sendo colonizado através das trocas, das mestiçagens biológicas, culturais, ideológicas e etc. Para fechar, você acha que essas iniciativas que a gente mostrou no começo do programa são voltadas à disseminação musical e ao estímulo dessa atividade em algumas populações específicas são importantes de fato para fomentar
tanto a inserção cultural quanto o desenvolvimento musical? Ou você sugere outros caminhos? Eu acho que a música é um dos caminhos. E acho que é talvez o mais eficiente. Por causa dessas funções cognitivas que você sabe muito bem. A música só faz sentido no corpo humano depois que deixa de ser uma onda mecânica e se torna energia, vai para o cérebro e aí a gente reage. Sim. Então ela é muito incisiva, ela não precisa de um intermediário para ser decodificada. Sim. Você pode dizer, eu gosto. O fato de gostar já é uma reação, mesmo que você não entenda, porque o ouvido, lá nas glândulas, nas células basilares, o ouvido já decodifica, joga para o cérebro e a gente começa a perceber. Quando ela tem letra, como no caso dessas canções mais recentes, que vai do rap, a música queer, que vai até o funk, a letra junto com aquela melodia e com o ritmo, pode te levar a um estado de êxtase e de entendimento sem precisar do pressuposto técnico-estético dessa obra. A música é um veículo de conversão, de agregação, de dispersão e de compreensão da sociedade onde você vive, onde você se relaciona. Perfeito. Maurício, muito obrigado por ter estado conosco nessa tarde tão ensolarada. Um prazerzão. Bom, foi um prazer, eu agradeço. O tempo é pouco, porque falar de música é voltar lá no Cro-Magnon e pensar no que vai ser a música da inteligência artificial. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui com quem vem causando em São Paulo. Até lá.